Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, santo e misericordioso que nos ama. Enquanto nós estávamos longe do Senhor Deus, vivendo no meio do pecado, o Senhor Deus teve misericórdia de nós. E enquanto desconhecíamos a Deus, o nosso Senhor, Jesus Cristo, recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecíamos receber. Através do sangue precioso derramado por Cristo, os nossos pecados foram lavados para sempre, para que não recebêssemos jamais o juízo, o castigo do Senhor Deus. Agradecemos por essa imensa graça, Senhor Deus, que nos permitiu para que pudéssemos compreender essa graça do Senhor. Nos permitiu a esperança, para que enquanto vivemos neste mundo, o Senhor esteja conosco e através da palavra e do poder do Espírito Santo possa estar sempre nos protegendo. Hoje também, pelo sangue precioso de Cristo, nós que fomos remidos, estamos reunidos para louvarmos e aprendemos a sua palavra. E agradecemos a comunhão que nos permitiu dentro desse seu rebanho santo. Que o Senhor Deus possa cuidar de cada um de nós, possa sustentar a cada um através da sua mão de misericórdia. E assim como seus filhos, nós possamos nos aperfeiçoar, para que o restante das nossas vidas nós possamos viver para glorificarmos ao Senhor Deus. E assim possamos cumprir a santa vontade do Senhor Deus para sermos conduzidos. Dentre nós, se houver alguém que ainda não tenha compreendido o verdadeiro amor do Senhor Deus, que eu possa compreender, tão surpreendente, gracioso é o amor do Senhor, e possa ter essa mesma esperança e palavra dentro dele. Nossas igrejas que estão pelo mundo, que estão pelo país, no meio da dificuldade, guardando a fé para pregar o Evangelho, que o Senhor Deus possa operar no meio desses irmãos e irmãs, para que nos últimos tempos mais pessoas possam receber a salvação, e assim nós possamos dar mais glórias e agradar ao Deus. Este mundo cada momento mais se torna cheio de pecado e maligno. Sem a ajuda e o poder do Senhor Deus, a qualquer momento nós somente podemos decair no meio do pecado. O Senhor Deus possa nos sustentar com a sua mão de misericórdia, para que nós não sejamos embanhados no pecado deste mundo, mas sim que possamos viver como seus filhos, e assim possamos ser protegidos e conduzidos. Que a cada momento nos permita a palavra necessária, possa nos ensinar qual caminho que devemos percorrer. Nesse presente momento, o que o Senhor deseja nos ensinar, a sua palavra, a sua vontade, nos ajude para que possamos compreender. E oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 주님의 말씀, 주님이 거룩하신 뜻을 더욱 깨달아 알게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 있습니다.
Eu queria continuar ouvindo o louvor, mas já acabou. Vamos procurar a palavra da Bíblia. Vamos procurar Gálatas, capítulo 2. Palavra de Gálatas, capítulo 2. Palavra de Gálatas, capítulo 2. Palavra de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Vamos ler todos juntos, somente um versículo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Então, pelo domingo de manhã, nós estamos continuamente aprendendo com o tema A Vida no Senhor. E como um cristão que nasceu de novo, o restante das nossas vidas, a vida de fé, em uma palavra podemos dizer que é a vida no Senhor. Aqueles que não receberam a salvação estão fora do Senhor. Vivem uma vida que não tem relação com Deus. Mas nós estamos dentro do Senhor. Nós temos a vida do Senhor, nós temos a palavra, o poder do Espírito Santo que opera e nos protege e nos conduz. E é por isso que nós dizemos que é a vida no Senhor. E enquanto nós aprendemos a Bíblia, nós continuamente pensamos: será que eu estou no Senhor ou eu estou fora do Senhor? Porque o Senhor está dizendo: se você recebeu a salvação, você está em mim e eu em vós. Então, como o Senhor já disse em João capítulo 15, então, o Senhor em mim e eu no Senhor. Então, significa um estado onde eu estou unido com o Senhor. Então, se isso estiver somente na Bíblia e não se aplica à minha vivência, à minha vida, quer dizer que eu não tenho nenhuma relação com o Senhor. Então, verdadeiramente, eu preciso estar no Senhor, o Senhor estar em mim, para que toda a minha vida possa receber o cuidado, a proteção, a condução do Senhor. Nós precisamos ter esta confiança e certeza enquanto nós aprendemos a palavra da Bíblia. Nós precisamos orar com mais fervor, precisamos ansiar pela palavra de Deus, precisamos viver uma vida de aguardar no Senhor, onde o Senhor está em mim e eu estou no Senhor. É essa a vida, o fato que precisa se aplicar verdadeiramente na sua vida. Então, a palavra que nós lemos agora, apóstolo Paulo, enquanto ele enviava palavras para a igreja de Gálatas, existem várias palavras que foram enviadas, e essas palavras são as palavras que o apóstolo Paulo experimentou dentro da sua vivência. Então ele diz: já estou, o pronome eu se aplica aqui, que quer dizer que é o apóstolo Paulo, já estou crucificado com Cristo. Quando que o apóstolo Paulo foi crucificado com Cristo? O Senhor Jesus ele morreu na cruz e ressuscitou. E enquanto o evangelho era pregado fortemente, o nome de Paulo na época era Saulo. Então, no tempo da tribo de Benjamim, Saul, ele recebeu o nome Saulo, vem do nome Saul, da tribo de Benjamim, que significa grande. E ele tinha muito zelo e esforço diante de Deus.
Ele pensava que perseguir os cristãos era servir a Deus. Porque onde o apóstolo Paulo vivia era dentro do território de Roma, em Tarsis. Então, era uma região que está sob controle romano. E é por isso que, desde o momento que ele nasceu com a cidadania romana. E ele recebeu todo o ensinamento da lei, realmente na escola de Gamaliel. É uma das escolas onde tem um rabi, que tem um ensino respeitado por todos os judeus. E ele, seja em seu estado, identidade, ou em ensino, instrução, podemos dizer que é um homem especial, não é mesmo? Mas ele ouviu falar sobre Jesus, que foi contra o Império Romano e foi crucificado. E ele continuou ouvindo dizendo que haviam vários discípulos desse Jesus que morreu na cruz, que são muito mal. Então, eu acredito que Saulo, ele nunca havia visto a Cristo, porque ele estava em território romano, bem longe de Jerusalém. Mas enquanto ele ouvia sobre essas falas, ele começou a ouvir que um jovem chamado Jesus, filho de um carpinteiro, foi crucificado. E as pessoas chamavam aquele jovem de Messias. E conforme o seu ensino, ele disse: Nossa, como que pode pessoas chamarem qualquer um de Messias? E muitos estão seguindo? Nossa, que coisa cheia de blasfêmia, de mentira. Como que pode existir pessoas assim que profanam o nome de Deus? Ele falou: Eu vou matar a todos. Isto tudo baseado no zelo que ele tinha para com Deus. É por isso que quando ele viu Estevão, que estava cheio do Espírito Santo pregando o Evangelho, enquanto as pessoas estavam fazendo um acordo, vamos matar apedrejado, apóstolo Paulo, que era Saulo na época, estava ali e ele disse que ele guardou a roupa de todos, quer dizer que ele concordou que todos pudessem apedrejá-lo. E não somente isto, mas qualquer lugar que houvesse aqueles que diziam que criam em Cristo, ele ia e os aprendia e os matava. Ele pensava que isso era zelo para com Deus. Ele recebeu uma das autorizações realmente importantíssimas dos judeus para que ele pudesse ser assegurado e tomar a frente para perseguir os cristãos. E ele ouviu dizer que em Damasco havia muitos desses cristãos, e é por isso que ele foi para Damasco, com a autoridade dos sacerdotes, para matar mais cristãos. E ele pensou: eu vou aprender a todos os cristãos, colocar todos na prisão. Enquanto ele ia para Damasco, ele viu uma luz muito mais clara, muito mais forte do que a luz do sol. E todas as pessoas se assustaram. Então, como que uma luz realmente mais forte pode se manifestar aos seus olhos? Então, Saulo, ele se prostrou, caiu no chão vendo a luz. E ele ouviu a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouviu a voz dos céus. E ele disse: Senhor, quem é? E disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Por que tu me persegues? Então, o que ele está fazendo? Ele está realmente chutando o espinheiro. O Saulo, ele teve seus olhos realmente escurecidos. Ele se tornou cego naquele tempo.
E quando ele foi para Damasco, ficou 3 dias sem comer nada. E este homem chamado Jesus, que ele perseguia, ele conseguiu descobrir, realmente este era o Messias, era este o Cristo, aquele Jesus que eu perseguia. E em Damasco havia um homem chamado Ananias. Então, tem o mesmo nome de Ananias, mas é uma outra pessoa, um outro servo de Deus, Ananias. Então, este Ananias, o discípulo do Senhor, ouviu a voz do Senhor dizendo que havia um homem de Tarso chamado Saulo, que ele precisava ir para pregar o evangelho para Saulo para que ele recebesse a salvação. Então, e Ananias disse, Senhor, mas este Saulo era aquele que capturava os cristãos, condenava e os matava. Então, mas o Senhor disse, realmente você precisa ir contar que ele irá sofrer por mim. E assim Ananias recebeu o chamado do Senhor e procurou a Saulo. E ele disse, quando você vinha para cá, o Senhor Jesus que se manifestou a ti abrirá teus olhos. E assim, uma escama saiu de seus olhos e ele começou a enxergar. E através do nome do Senhor, ele foi batizado, recebeu o perdão dos pecados. E assim, apóstolo Paulo, ele pôde descobrir que o Senhor Jesus era aquele que é o Messias, o Cristo, enviado por Deus. Ele creu, recebeu a salvação. Agora abriu-se os olhos de que o Messias, o Filho de Deus, havia morrido na cruz para remir o pecado da humanidade. E agora este evangelho foi pregado, evidenciado. E o Senhor disse, eu vou utilizá-lo como um prato especial para pregar para os gentios. Então, Paulo, antes, era um homem que perseguia o evangelho, mas agora se tornou aquele que prega o evangelho. E enquanto ele pregava sobre Cristo, os judeus haviam enviado Paulo para perseguir os cristãos, mas ele voltou crendo em Cristo? Como pode uma coisa dessas? É por isso que os judeus tentaram matar a Paulo agora. Mas os cristãos, em Damasco, quando dava de noite, eles fecham os portões, as portas. E naquele tempo, eles foram e colocaram uma corda e fizeram Paulo descer pela corda, pelo muro. É por isso que os judeus, nos outros dias, quando o procuravam para matá-lo, não conseguiam encontrá-lo. Então, dessa maneira, o Senhor, seja na Arábia, durante muito tempo o treinou e se tornou o apóstolo dos gentios. Então, se nós olharmos entre os profetas do Senhor, o maior profeta é Moisés. Moisés é aquele que retirou o povo de Israel da terra do Egito, que estava sendo escravizado por 400 anos, e conduziu o povo durante 40 anos até a terra de Canaã. E o Senhor, ele manifestou diversos milagres. O Senhor manifestou seu poder através de Moisés. E nós podemos ver, seja no Antigo Testamento, os 5 livros, de Gênesis até Deuteronômio, ele escreveu todos esses livros. E no Novo Testamento, o maior apóstolo, nós temos os 12 discípulos do Senhor Jesus, mas, especialmente aquele que foi escolhido pelo Senhor, Saulo, que recebeu este nome chamado Paulo, após receber a salvação. Então, Saulo recebeu o nome de Saul, do rei de Israel. É um nome um pouco arrogante, não é? Porque quer dizer grande, mas Paulo significa pequeno. E apóstolo Paulo
dentre os 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14 livros. Não é algo surpreendente? Claro que foi pela inspiração do Espírito Santo, não é pela sua própria força ou inteligência. Mas a maioria desses livros, realmente podemos ver onde ele pregou o evangelho. Realmente muitas igrejas foram estabelecidas e ele enviou diversas cartas a essas igrejas. E o último lugar que ele queria pregar o evangelho era em Roma. Porque Roma, nós podemos dizer que todos os caminhos dão em Roma. Então, se ele pregasse o evangelho em Roma, ele cria que o evangelho iria se espalhar por todos os outros lugares. Então, Roma é um país grandioso, poderoso, mas ele desejava muitíssimo ir para pregar o evangelho em Roma. Mas naquele tempo, os judeus, eles foram e queriam caçá-lo, dizendo que ele havia cometido pecados. É por isso que na frente do rei Agripa, eles acusaram de pecados e queriam matá-lo. Eles queriam amarrar a Paulo e espancá-lo. E ele disse: Eu, cidadão romano, nem pequei, mas vocês querem me bater? E todos se assustaram, porque disseram que ele era romano. Que romano não pode ser tocado de qualquer forma. Então, antes de ser realmente determinada a condenação deste homem, um romano jamais pode ser tocado ou punido. E se ele apelar para César, ele tem o privilégio, o direito de ir para ser julgado diretamente por César. Então, e naquele tempo, na frente do rei Agripa, os judeus já haviam batido nele. Então ele se assustou e disse: Nossa, você é romano? Ele disse: Eu sou romano desde nascença. Eu sou judeu, mas eu tenho uma cidadania romana. Então o homem romano que interrogavam disse: Eu comprei a cidadania romana com muito dinheiro. Então naquele tempo eles compravam até a cidadania. Mas Paulo disse: Eu sou de nascença? Eu sou original. Sim. Então algo que é mais potente do que comprar a cidadania é você nascer com a cidadania, não é? Então, nós podemos dizer que é uma maior confiança. E ele disse: Eu vou ser julgado por César. Então, agora não tem como fazer, porque é direito do cidadão romano ser julgado por César. Então, o objetivo não é ir para Roma ser julgado por César, mas os soldados todos precisam levá-lo, protegendo até que ele chegue à frente de César. Então, muitos soldados. Ninguém poderiam tocá-lo. E assim, ele está indo como a identidade de um prisioneiro, mas o objetivo de Paulo é pregar o evangelho em Roma. E é por isso que ali foi. E durante 2 anos, ele esteve na prisão. E enquanto ele estava aprisionado em sua casa durante 2 anos, ele teve um pouco de liberdade. Ele teve uma casa e ele ficou aprisionado em sua casa. Claro que ele era observado. Mas, pela manhã até a noite, o apóstolo Paulo ele podia pregar o evangelho. Então, enquanto ele estava sendo observado em custódia, mas através do poder humano, ele foi condenado à morte e foi decapitado. E quando eu fui em Roma, eu vi qual era a prisão que o apóstolo Paulo esteve aprisionado. Então nós podemos ver que existem realmente uma masmorra com grades e ali tinha um grande fedor. Diziam que haviam ratos naquele local. E o apóstolo Paulo foi aprisionado naquele lugar frio e depois foi levado para fora e foi decapitado. E uma das pessoas que explicavam disseram que a cabeça dele rolou até ali. Então, por fim, o que importa é que ele foi sentenciado à morte.
E quando eu fui pregar em Roma, então seria bom se ele pudesse ir mais livremente para pregar o evangelho, não é? Ou, por exemplo, ir para a Europa para poder evangelizar. Esse era o desejo de apóstolo Paulo. Então o Senhor poderia deixar ele vivo, poderia dar mais liberdade para pregar o evangelho, mas por que será que Deus escolheu para que ele fosse para a morte? Então, se ninguém autorizar, ninguém pode matá-lo, não é? Mas por que será que o Senhor Deus autorizou, deixou que ele morresse? Então, ele ter ido para Roma para pregar o evangelho durante 2 anos. Então, isso nós podemos dizer que é uma forma resumida, uma forma minúscula que representa os 2 anos de evangelismo pelo mundo. Então, quer dizer que a imagem de Paulo mostra todo o sofrimento, a perseguição que houve para que o evangelho fosse pregado pelo mundo. E nós vemos isso na nossa história. E nós podemos ver os 14 livros que foram escritos pelo apóstolo Paulo. E não somente estes, mas outros apóstolos escreveram outras palavras da Bíblia também. Então, mas da metade dos livros do Novo Testamento, mais da metade foram escritos por apóstolo Paulo. E existe o sofrimento que o apóstolo Paulo sofreu enquanto pregava o evangelho? Ninguém pregou o evangelho no meio da paz, do conforto. Como em 2 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse que eu fui aprisionado diversas vezes. Fui apedrejado 3 vezes, sofri naufrágio. Então, 3 vezes fui açoitado com varas. Então, a açoite daquele tempo era 40 vezes, mas menos 1. Então, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. E eles diziam que se batesse 40 vezes a pessoa morria, é por isso que tirava uma e dava 39. E 3 vezes fui açoitado com varas, que são varas bem longas, mas também bem elásticas, mas bate no seu bumbum. E as pessoas podem morrer com essas penas, com essas torturas. Então ele já sofreu em afoites, prisões, muito mais em perigos de morte muitas vezes. Recebeu o perigo de muitos irmãos falsos, salteadores, perigos de cidade, perigos de deserto, perigos de mar. E igualmente ele disse que ele sofreu fadiga, fome, sede, jejum. Era algo realmente que acontecia continuamente. Muitas das vezes passou frio, nudez, passou por todo o sofrimento possível. Então, Deus está com ele, mas por que ele sofreu tanto? Apóstolo Paulo foi aprisionado. Enquanto ele era aprisionado, Deus poderia se manifestar para ele, mas disse o que a ele? Disse: Paulo, sê forte, você não morrerá aqui. Então, se o Senhor está com ele, não diria só, seja de bom ânimo, tenha bom ânimo. Poderia libertá-lo, poderia tirar para fora, não é? Mas o que o Senhor está dizendo? Tenha bom ânimo, você não vai morrer. Você vai até Roma para pregar o evangelho. Não é estranho o Senhor dizer uma coisa dessas? Mas esse sofrimento é algo que o Senhor Deus permitiu a ele. A vida de apóstolo Paulo, ele é o exemplo para todos os cristãos. É por isso que em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele diz: Sede meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, os discípulos uma vez foram para o Senhor Jesus e pediram: Senhor, nos mostre o Pai. E o Senhor disse: Quem viu a mim viu o Pai. O que significa isso? Então, ninguém tem como ver a Deus, mas se olhar o Filho unigênito de Deus, que é Jesus, e Jesus se manifestou como homem, o próprio Deus se manifestou ali, tem a mesma altura, a mesma posição que Deus está ali. A palavra do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Através do Senhor Jesus, o amor do Senhor Deus foi manifesto. Então, ele salvou os pecadores, curou os enfermos, acalmou os mares, alimentou para mais de 5.000. Se nós quisermos fazer um pão, por exemplo, você precisa cultivar o seu trigo, você precisa ir para a moinha, moer,
usa essa farinha para depois fazer o pão, não é mesmo? Todo um processo demorado. Mas como que Deus o faz? Não é necessário esse processo. Na hora ele pode fazer o pão surgir ali. E isso não é estranho. O Senhor, ele pode fazer algo maior do que isso. Então o Senhor, se ele quiser, através dessas pedras, ele pode fazer a descendência de Abraão. Assim como o diabo disse, faça dessa pedra se tornar pães. Ele pode fazê-lo, mas ele só não o faz. O Senhor Jesus é o mesmo que Deus. Então, quando ele sofreu naufrágio, realmente estava quase sofrendo naufrágio no meio da tempestade. Os discípulos gritavam e choravam, dizendo: Nossa, vamos todos morrer. Mas o que o Senhor Jesus disse? O Senhor Jesus, ele estava ali, adormecido, no fundo do barco. O Senhor Jesus, ele tinha a mesma carne que nós e ele estava muito, muito cansado. E ele dormiu nesse mar da Galileia. E eu fui para o mar da Galileia 2 vezes. E enquanto eu fui para a Galileia com 20 pastores judeus, eu preguei para eles. Eu fiz a pregação mais curta da história. Então, mas de repente aconteceu uma tempestade no lago. E eu assustei. Como é que pode ter uma tempestade no lago? Não é? Porque ali tem o Monte de Hermon. Mas do Monte de Hermon desce um grande vento. E o mar da Galileia, ou lago, acontece uma grande tempestade, a água não se aquieta. E nenhum barco pode ir para navegar. Então eu havia passado já o mar da Galileia. Então tem um lugar que eles chamam que é o Peixe de Pedro, onde vendem assado. E não é nada gostoso. Eu estava ali comendo o peixe, não é? Só de lembrança. Mas de repente eu vi a tempestade acontecer. E nenhum barco podia navegar naquela hora. Então, da mesma maneira, o Senhor Jesus, quando se encontrou com aquela tempestade, ele disse: realmente, vento se acalme, mar se aquiete. Então todo o mar, o vento parou. E todos os discípulos que estavam ali se assustaram, dizendo: Nossa, quem é este que até os ventos e os mares o obedecem? Então quer dizer que é o Deus, o Criador. Mas eles não o sabiam ainda. Se o Senhor ele ordenasse, toda a criação para na sua ordem. Se ele disser, toda a criação para. Então ele pode fazer um universo parar. Este é Deus. Então, mas esse Senhor, que é Deus, ele veio com o formato de homem. Ele, como um homem, ele viveu como um filho de um carpinteiro, pobre durante 30 anos, e durante 3 anos e meio ele pregou o evangelho, fez as suas obras, e sofreu muito sofrimento. E é por isso que em Hebreus, capítulo 5, mesmo ele sendo filho, através do seu sofrimento ele aprendeu a obediência e aperfeiçoou-se. O Senhor Jesus é filho de Deus, mas quanto sofrimento ele recebeu, não é? Mas através de todo o sofrimento que ele sofreu, ele se aperfeiçoou como Salvador, o consumador da nossa salvação. Então, em Hebreus, capítulo 2 também, já disse que o Senhor Jesus ele morreu e muitos filhos nasceram através dele. E assim ele trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles. Então, para isso convinha que Cristo sofresse. Então, convinha que Cristo sofresse. Então, quanto sofrimento que Cristo sofreu? Então, é um Senhor que é a mesma posição que Deus, mas por que ele sofreu tanto? O Senhor Deus estabeleceu Paulo como o apóstolo dos gentios, fez que ele escrevesse 14 livros da Bíblia. O Senhor Deus estava com ele, com poder com ele, mas por que ele sofreu tanto? Por que esteve nu, em nudez, fome, sede, frio? Então, assim como nós podemos ver em Gálatas,
capítulo 6, versículo 17, ele diz assim, eu tenho as marcas de Cristo. As marcas de quê? Do sofrimento. Então, claro que o Senhor Jesus, ele foi aprisionado, levado para ser torturado, e foi aí crucificado em 6 horas, morreu. Mas, apóstolo Paulo foi levado de um lado para o outro e sofreu tanto. Então, se nós pensarmos no tempo do sofrimento que ele passou, então, desde o momento que ele encontrou a Cristo e foi decapitado em Roma, é tudo sofrimento. O Senhor disse, assim como eu sou imitador de Cristo, sedes vós meus imitadores. Quer dizer que ele não foi somente dizendo que viveu pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor se manifestou através do corpo de Paulo. Como o Senhor Jesus disse, quem viu a mim viu ao Pai. Quem viu o apóstolo Paulo viu a Cristo. Quer dizer que Cristo se manifestou novamente através do corpo de Paulo. Paulo teve as marcas do Senhor Jesus. Ele se tornou o imitador de Cristo. Nem Pedro pôde dizer uma palavra dessas. Ele diz, sede meus imitadores. Quer dizer que o Senhor ele se manifestou através do corpo de Paulo. Então, o sofrimento de Cristo se manifestou mais uma vez através de Paulo. É por isso que em Colossenses capítulo 1 também, apóstolo Paulo já disse que regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo. Ele cumpre o resto das aflições de Cristo. Quer dizer que as aflições que nós temos para pregarmos o evangelho foram cumpridas em Paulo. Não é surpreendente? É por isso que em Gálatas capítulo 2, versículo 20, como nós já lemos, realmente eu fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Quando que Paulo foi crucificado com Cristo? Então, Cristo Jesus que foi crucificado, realmente antes era perseguido, e todos que criam nele são perseguidos também. Mas o Senhor está dizendo, aquele que é Cristo morreu por mim. E quando Cristo morreu, eu morri com ele. É por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14, ele disse, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então quer dizer que eu sou pecador, mas o Senhor ele morreu. A morte de Cristo é a minha morte. Então aquele que crê em Cristo, ou quando o Senhor Jesus ele morreu, derramou o seu sangue, eu morri com ele. E é por isso que agora o Senhor, realmente quando morreu na cruz, eu morri com ele. E não é somente o apóstolo Paulo, mas nós também. Quando o Senhor morreu, o Senhor que não tem pecado morreu pelos pecados, se fez pecado por nós. Quer dizer que eu morri quando Cristo morreu. Então, o salário do pecado é a morte. Através da morte do Senhor, todo o valor do meu pecado foi pago. Quer dizer que agora eu fui lavado para sempre. E é por isso que agora eu ter recebido o perdão dos pecados não foi feito nem por ouro ou por prata ou nenhuma outra coisa, mas sim pelo sangue precioso de Cristo. A morte do Senhor Jesus é a minha morte. Quer dizer que o sangue do Senhor Jesus foi derramado por mim. O sangue de Cristo foi derramado por mim. Então, se eu creio em Cristo, significa que eu me tornei um com Ele. E eu fui crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, significa que o problema dos pecados foram resolvidos. Quer dizer que o destino do pecador acabou. E agora eu ser o Filho de Deus,
ressuscitei com Cristo. Quer dizer que quando entrar na água como no batismo, significa o quê? Quer dizer que o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, quando foi batizado no Rio Jordão, ele entrou na água. Por que o Senhor Jesus, que não tem pecado, ele recebeu o batismo? Porque ele veio como representante dos pecadores. Ele entrou na água, significa que morreu, foi sepultado. E quando sai da água, significa ressurreição. Quando o Senhor ele saiu da água, a porta do céu se abriram. O que significa janela? A porta do céu se abrirem. Quer dizer que quando o Senhor Jesus, realmente ele morreu, a porta dos céus estava fechada. Mas o Senhor Jesus, ele morreu e ressuscitou. Isso significa que a porta do céu se abriram. Quer dizer que agora Deus está conosco. Quer dizer que a porta que nos leva para Deus está aberta. É por isso que em Mateus capítulo 3 nós podemos dizer que a porta do céu se abriram. Eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como a pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. O Senhor Deus não tem nenhuma razão para chamar o Senhor Jesus de meu filho amado, em quem me comprazo. Porque é o Filho de Deus. Mas por que ele disse essa palavra? Ele está se referindo a essa palavra para nós. Quer dizer, quando Cristo morreu, eu morri com ele. Quando ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Agora o Espírito Santo está dizendo: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Em quem me comprazo. Quer dizer que agora, recebendo a salvação, eu sou o filho amado de Deus. Pela morte do Senhor, agora a porta do céu se abriram. Agora o Senhor ele está comigo. Agora eu posso ir para diante do Senhor Deus. E é por isso que todas as coisas que aconteceram dentro do Senhor Jesus agora se tornaram minhas. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Eu fui crucificado com Cristo. Eu já estou crucificado com Cristo. E não somente o apóstolo Paulo, mas nós também morremos com Cristo. Então, um morreu por todos. Logo, todos morreram. Quer dizer, quando o Senhor Jesus ressuscitou, nós também vivemos. Quer dizer que através da morte e ressurreição do Senhor, nós nascemos como um novo homem. Então agora eu estou crucificado com Cristo. Então já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então após receber a salvação, quem está dentro de mim? O Senhor está dentro de mim. Então eu disse, naquele dia, eu em vós e vós em mim. Então nós estaremos ligados, unidos com o Senhor. Quer dizer que o Senhor ele está conosco. É por isso que aqueles que receberam a salvação, quer dizer que agora eu fui crucificado com Cristo. Eu já fui sepultado com Cristo. Então, neste mundo eu tenho a minha ambição, toda a minha vontade de querer ganhar as coisas deste mundo, mas se eu morrer, tudo acaba. Toda essa ambição termina. Se você for para o túmulo, o cemitério, é silencioso, tudo já acabou. O que você vai fazer dentro do seu túmulo? Você vai ter ambições, sonhos, desejos deste mundo? Tem a sua própria vontade? Não, tudo já acabou. É completo silêncio. É por isso que todos nós que recebemos a salvação, agora, mesmo que eu tenha a minha ambição que parece que está atingindo os céus, quando eu morri com Cristo, tudo acabou. Quer dizer que eu ser crucificado com Cristo não é uma palavra simples, mas eu morri com Ele. Eu fui sepultado com Ele. Tudo ali acabou. Quando o Senhor disse: Está consumado, os meus pecados terminaram, toda a condenação sobre mim acabou. Seja a preocupação, o medo deste mundo terminou. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que recebeu a salvação agora, Cristo está nele ou não? Vocês viram? Então, o Senhor não é visível, mas dentro do salvo, o Senhor está ali. Então, naquele dia, eu em vós e vós em mim. Então, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o Senhor se tornou a vida eterna para mim. O Senhor, Ele se tornou o dono da minha vida. Entenderam? O que o Senhor deseja, eu desejo. O que o Senhor pensa, eu penso. O que o Senhor deseja fazer, eu faço. O que o Senhor Deus ele odeia, eu odeio.
Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quer dizer que o Senhor se tornando o dono da minha vida. O Senhor é aquele que, através de mim, manifesta a si mesmo. Nós somos pequenos Cristo. Se nós olharmos em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13 diz: Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo. Então nós, que somos um número grandioso, mas em um só espírito nós nos tornamos um só. Nós nos tornamos Cristo. Quer dizer que nós que recebemos a salvação somos chamados de Cristo, o pequeno Cristo. Então vamos procurar, vamos verificar se está assim na Bíblia. Vamos procurar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12, vamos ler todos juntos. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. É somente um corpo, mas existem muitos membros. Nós temos mãos, pés, nós temos muitos membros. Então quer dizer que nós todos somos muitos membros, mas formamos um só corpo. Todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, eu mais Cristo somos Cristo. O que significa Cristo? É aquele que foi ungido. Quer dizer que eu estou dentro do Senhor, o Senhor está em mim, eu estou unido com o Senhor. É por isso que nós somos ungidos. Nós somos Cristo, assim como é Cristo. Assim é Cristo também. Quer dizer que nós somos pequenos Cristos, porque Cristo está dentro de mim. Então isso é algo surpreendente. Então nós precisamos crer nisso, realmente com grande certeza. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O Senhor está sempre vivo em mim. Então agora eu viver no meio da carne. Então agora eu vivo na fé do Filho de Deus que deu a sua vida por mim. Eu viver agora nessa minha carne é porque eu vivo para o Senhor que me amou e deu a sua vida por mim. O Senhor, Ele me amou, Ele deu a sua vida por mim. O Senhor que é santo largou a sua posição por mim. Este Senhor, Ele não somente me salvou, Ele não está longe, mas agora Ele está dentro de mim. Então quer dizer que este Cristo, se nós olharmos em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele diz: Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Então, uma pessoa que recebeu a salvação tem Cristo dentro de si. Se nós olhamos em Romanos capítulo 8, versículo 9, todo aquele que não tem o Espírito de Cristo não é de Cristo. Da mesma maneira, o Senhor todos os dias está comigo e eu estou dentro do Senhor. Assim como aquela videira, eu estou dentro do Senhor e o Senhor está em mim. Como que nós podemos ser separados? Onde está o Senhor? O Senhor que governa todo este universo está com o Senhor Deus. Está aqui, está dentro de mim. E isso é inexplicável com o nosso próprio conhecimento. Se Ele diz que está, Ele está. Então já não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Agora Cristo vive em mim. Então agora eu viver no meio da carne, eu viver com a minha carne, não é por amor de mim, mas o amor de Cristo que me amou e deu a sua vida por mim. Quer dizer que eu vivo dentro da fé de Cristo Jesus.
Agora, o que o Senhor ele deseja, eu desejo. O que ele deseja fazer, eu faço. Se ele não gosta, mesmo que eu queira fazer, eu não vou fazê-lo. E é por isso que o Senhor ele precisa se tornar o dono da minha vida. Ele precisa se tornar o verdadeiro cristão. Esta é a vida do verdadeiro cristão. Senhor, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora este Senhor governa a minha vida. Ele se tornou o dono da minha vida. Então vamos voltar para Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Vamos ler todos juntos. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então ele diz, e os que são de Cristo. Quer dizer que aqueles que receberam a salvação são de Cristo. Não é um nome surpreendente? E os que são de Cristo. Quer dizer que homens de Cristo. Em outras palavras, cristão. Cristão não deve ser utilizado de qualquer maneira. Bom, numa empresa dizem, o fulano de tal diz que é cristão. O cicrano é um cristão diligente. Se você frequenta a igreja, você é cristão? Quem frequenta a igreja não pode dizer que é cristão. A palavra cristão significa que Cristo vive dentro dele. Sem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Então, Cristo precisa estar dentro dele, quer dizer que ele é de Cristo. Quer dizer que é uma pessoa que nasceu de novo. Então, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é de Cristo. Então, quem tem Cristo dentro de si, que vive por Cristo, é cristão. Aquele que nasceu de novo. Aquele que tem Cristo vivo dentro dele. Aquele que nasceu de novo. Quer dizer que o Cristo se tornou o dono dele. Então, para este nós chamamos de cristão. Tá? Aquele que não tem Cristo dentro dele não é cristão. Então nós precisamos provar a nós mesmos se nós temos a Cristo dentro de nós. Então será que nós temos Cristo dentro de nós? Nós precisamos testar através da palavra. Pela palavra eu nasci de novo, pela palavra eu aprendo, pela palavra o Espírito Santo entrou dentro de mim. Será que pela palavra o Senhor é o meu Senhor em minha vida? Eu preciso ver se eu creio nisso. Se o Senhor não estiver dentro de mim, esta fé é uma fé reprovada. É uma fé que não é realmente aceita pelo Senhor Deus. Então, cristão não é só por palavra ser cristão. Você se tornar um evangélico, por exemplo, não significa ser cristão. Ser protestante não é ser cristão. Então, realmente, protestantes, denominações, existem muitas por aí, mas cristãos são realmente poucos. Então, os cristãos são aqueles que realmente já crucificaram os seus desejos e paixões na cruz com Cristo. E nós temos as paixões, nós temos os desejos dentro de nós, mas foram crucificadas com Cristo. Após recebermos a salvação, nós temos esses desejos carnais. Então, mas você já morreu, você não deveria sair. Por que você está querendo sair de novo? Então você lembra, realmente morreu. Sempre precisa lembrar, já morreu. Se nós olharmos em Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor Jesus disse, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Após receber a salvação, é uma vivência de seguir o Senhor. Então, se o Senhor, ele vai, eu irei, e se o Senhor desejar, eu desejo. Então, se o Senhor diz para ir, eu vou, se o Senhor dizer para parar, eu paro. Não é mesmo? Então, qualquer um que quiser seguir ao Senhor,
Realmente você tem os seus desejos, suas paixões, sua vontade. Tudo isso precisa ser abandonado se você quiser seguir o Senhor, porque você já morreu. Quer dizer que o Senhor já morreu por mim. Daí eu preciso negar a mim mesmo. O Senhor ele disse para negar a si mesmo. Quer dizer que é para carregar a sua cruz. Então você nega a si mesmo ativamente e carrega a cruz do Senhor. Então, o que é carregar a sua cruz? O que é a oração do Senhor Jesus no monte de Getsemani antes de ser crucificado? Ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então, na frente do Senhor Jesus havia esse copo de veneno, o cálice da morte. Todo o pecado deste mundo está aqui. Então, o Senhor Jesus, que não tem pecado, precisa beber e morrer. Se o Senhor ele não beber, se passar do Senhor para nós, nós que precisamos beber e ir para o inferno. Então, a carne do Senhor Jesus é a mesma carne que a nossa. Então, o Senhor Jesus foi esbofeteado pelos romanos. Ele foi xingado, foi amaldiçoado. Toda a vergonha do Senhor Jesus nós precisamos passar. Se o Senhor ele passa fome, eu preciso passar fome também. E quantas vezes o Senhor ele derramou suas lágrimas? Eu também precisaria, não é? Porque pense bem, todos nós estamos na mesma carne. Então, de repente, você é capturado e ser morto. O que significa isso? Então, quer dizer que o Senhor ele precisa aceitar, ele precisa ir conforme esse caminho para nos salvar. A maior dor, a dor da crucificação, o Senhor Jesus ele precisa suportar, precisa vencer, precisa fazer passar este cálice de mim. Então, esse cálice do sofrimento, da dor, o que acontece se passar do Senhor? Então, nós todos precisamos beber e irmos para o inferno. Então, realmente, nós sabemos que tudo isso estava posto diante de nós. Mas o que o Senhor Jesus ele disse? Pai, não faça conforme a minha vontade, mas faça conforme a vontade do Pai. A vontade do Pai é que o Filho unigênito de Deus, Jesus Cristo, receba toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Toda a dor e sofrimento do pecado, nós precisamos beber. O Senhor Jesus ele bebeu e assim passou de nós. Assim como na Páscoa, na morte do filho primogênito. Então, para que nós pudéssemos ser salvos dali, matando ovelhas e bodes, passando esse sangue no portal de suas casas, o Senhor ele disse: Vendo eu o sangue, passarei sobre vós. Então, quando chegou o dia da morte do primogênito, o Senhor vendo o sangue disse: Oh, a ovelha morreu. E ele passa por cima. É por isso que chama em inglês Passover. Passar por cima. Então, este sangue, através do sangue da ovelha da Páscoa, o Senhor vendo o sangue passará sobre vós. Então, nós estamos cheios de pecado, mas quando cremos no Senhor, o Senhor ele não vê o nosso pecado, mas ele vê o sangue do Senhor. E ele diz: Nossa, já acabou. Tudo já acabou. Então isso se chama Passover, quer dizer, passou por cima. Então agora você precisa negar a si mesmo. Isso significa que o Senhor que morreu por mim. Será que agora eu vou viver continuamente nesse pecado? Então, todas as minhas coisas eu preciso negar, eu preciso abandonar, dizer: Nossa, isso não está certo. Não é? Então, agora o Senhor está em mim. Então, agora você nega a si mesmo, você carrega a sua cruz. Então, isso é sofrimento? E é por isso nós todos seguirmos ao Senhor. Significa carregar a sua cruz. Todos os dias carregando a sua cruz.
Então pensem bem, realmente o mestre está ali no monte, correndo, realmente suando, mas o discípulo, ele está ali realmente usando o seu leque, usando uma sombrinha e só cantarolando e andando? Não, ele precisa ir junto com o mestre, se apressando. Assim como o Senhor, ele está levando a sua cruz, carregando. Será que eu vou brincando, dançando, cantando? Não. Todo o caminhar do Senhor Jesus, em suas pegadas, em seus passos, existe o sangue e o suor do Senhor. Pedro seguiu por aqueles caminhos. Paulo seguiu por esse caminho, realmente colocando os seus pés sobre essas pisaduras. E nós precisamos seguir também. Vida de fé é uma grande determinação, é uma grandeza, é algo incrível. Nós precisamos estar determinados a pisar sobre as suas pisaduras e seguirmos igualmente nesse sofrimento. O que vocês querem fazer? Ah, vou viver do jeito que eu quero. No domingo venho, louvo. Será que isso é culto? O culto não é isso. Então, na Bíblia, aparece dizendo: vamos começar o culto, vamos terminar o culto. Existe uma palavra dessas? Se nós olharmos em Romanos, capítulo 12, versículo 2, já disse: não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação de vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer dizer que o nosso corpo precisa ser ofertado como um sacrifício bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o culto racional. Então, o que é apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Viver conforme essa palavra de Deus é o culto racional. Se você não vive conforme a palavra de Deus, do que adianta você dizer que tem culto, faz culto disso ou daquilo? Então, o Senhor disse que Deus é espírito. E aqueles que o louvem precisam louvar em verdade, em espírito e em verdade. Aqueles que o adorem precisam adorar em espírito e em verdade. Será que o Senhor ele vê a nossa aparência, se eu estou bem vestido, se eu estou clamando diante dele? Não, ele só olha o nosso coração. O Senhor é espírito, ele deseja ver se aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer que o Espírito Santo ele veio para dentro de nós, agora ele nos conduz em toda a nossa vivência quando nós vivemos conforme a sua vontade. Isso é o culto racional. Então muitas pessoas dizem, vamos fazer um culto. Então eu fico assim, assustado com uma coisa dessas. Porque antigamente, quando eu era criança, eu ia para a escola evangélica, que era conectado com uma igreja, e o pastor ele vinha bem idoso falando, olha, vamos começar o culto. E aqueles que adorem o Senhor, adorem em espírito e em verdade. Falava desse jeito, será que isso é culto? Você está zombando de Deus? Você acha que o Senhor Deus é um circo? Toda a nossa forma de falar, agir, tudo precisa ser conforme a santa, boa vontade, agradável vontade de Deus? Perfeita vontade de Deus? Quando você vive entregando seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, este é o culto racional. E é por isso que agora, aqueles que são cristãos, são do Senhor, já foram crucificados, crucificaram seus desejos, paixões e desejos na cruz. Nós temos paixões e desejos? Eu já morri, mas por que ainda resta em mim? Ainda resta? É por isso que o apóstolo Paulo disse, eu morro diariamente. Todos os dias eu carrego a cruz. Todos os dias carrego a cruz. Todos os dias eu morro. Então, quando sai para fora, você diz, você morreu. Se ele sai, você precisa matá-lo. Então, como Gálatas capítulo 5, versículo 25 e 26, vamos ler todos juntos. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Versículo 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros.
Então, se vivemos em espírito, se o Espírito Santo está vivo dentro de mim, se ele está vivendo dentro de mim, então, se o Espírito Santo ele está vivo dentro de mim, eu preciso viver conforme o Espírito Santo. Então, se agora não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, então quer dizer que o Senhor que está dentro de mim, agora eu preciso viver conforme a vontade do Senhor Deus. Então, o Espírito Santo quer viver conforme a vontade de Deus, todos os dias, negando a si mesmo, carregando a sua cruz. A cruz significa morrer. Agora eu sigo o Senhor. Eu sigo o Senhor para onde quer que seja. Então o Senhor, ele já carregou a cruz e foi. Da mesma maneira, Pedro também, Paulo também. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé foi morto, realmente apanhando com ferros. Realmente não existe ninguém que viveu uma vida mansa. Todos sofreram e morreram pelo Senhor. Nós também estamos seguindo neste caminho. Será que é fácil? Romanos capítulo 8, versículo 17 também. Então, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, agora nós somos aqueles que somos filhos de Deus. Agora o Senhor diz que nós somos herdeiros, nós iremos receber a herança de Deus, junto com Cristo. Igualmente com Cristo somos herdeiros. Iremos receber essa glória. Então é por isso que nós, junto com o Senhor, para recebermos essa glória, o que precisamos receber primeiro? Precisamos padecer com Ele, precisamos receber o sofrimento. O sofrimento atual é momentâneo, incomparável com a glória vindoura, que está para ser revelada. Então, o sofrimento que recebemos é muito pequeno comparado com a glória que o Senhor nos dará. A glória do Senhor Deus é eterna. Então, nós vivemos olhando para essa glória vindoura. Por que será que chama isso de sofrimento momentâneo? Porque é uma vida onde você nega a si mesmo. Negar a si mesmo, carregar a cruz é sofrimento. Pense bem, a vida de um cristão é uma luta contra si mesmo. Você precisa viver negando a si mesmo. Todas essas coisas você precisa abandonar para que você viva conforme a vontade do Senhor Deus e existe o sofrimento. Então, se nós olharmos em Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 29. Filipenses 1, 29. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos ler todos juntos. Porque a vós vos foi concedido, em revelação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Então agora, nós, em relação a Cristo, nós recebemos a graça realmente através do Senhor Jesus. Por conta do Senhor Jesus, nós recebemos a graça. O Senhor tem perdoado os nossos pecados, como em Isaías capítulo 43, o Senhor diz, eu mesmo, por amor de mim, não me lembro das suas transgressões, apaguei as suas transgressões, não lembro de seus pecados. Então, segundo, ter nos salvo é por conta de nós mesmos, por conta de nosso destino, mas a primeira causa, primeiro, é por conta do Senhor. Porque o Senhor nos criou, e se Ele faz com que toda essa criação dele pereça, vá para a perdição, então o Senhor, Ele fracassou. Imagine, Ele criou muitos filhos, mas todos os filhos morreram. Todos os filhos se perderam. Qual a glória que existe para o Pai? O filho precisa viver bem para que seja glória dos pais. Então, o homem que foi criado com a imagem do Senhor Deus, realmente ele pecou. Então, mas o Senhor, ele perdoou os nossos pecados para nos levar até a glória de Deus, para que assim seja o quê?
a glória, a própria glória de Deus. É por isso que o Senhor disse que Ele, por amor de mim mesmo, é o que já apagou as nossas transgressões. Como em Salmos 23, versículo 3, Ele nos conduz pelo seu nome no caminho da justiça. Tudo isso é por conta do seu nome. Então, o Senhor ter permitido a graça, ter nos salvo, primeiramente é por Cristo, é por conta de Cristo. Ele ter pena de nós é a segunda causa. A primeira razão é por conta de Cristo que nós somos salvos. Nós recebemos a salvação por conta da glória de Deus. Então agora nós não somente cremos no Senhor, nós não somente recebemos a salvação, nós temos somente a fé, nós recebemos essa graça, e agora nós não somente recebemos a salvação através dessa graça, mas agora precisamos receber o sofrimento por Ele. Nós recebemos a graça do Senhor, nós recebemos a salvação do Senhor, mas não somente isto, eu preciso sofrer com Cristo. Então, se eu quero viver conforme a vontade do Senhor Deus, eu preciso sofrer por Ele. Se eu quero receber a glória com o Senhor, eu preciso receber o sofrimento com o Senhor. E é por isso. Então, para isto, eu preciso sofrer por Ele. Eu viver é para a glória do Senhor. Receber a salvação é a alegria do Senhor. Pensa bem, um bebê nasceu e como os pais ficam felizes. Quando ele cresce muito bem, saudável, também é uma grande felicidade. E este filho, ao crescer, agora servir aos pais, viver uma vida boa, isso se torna a glória dos pais, não é? Se torna o grande orgulho, o prazer dos pais. Da mesma maneira, nós temos recebido a salvação, é a alegria do Senhor. Então nós crescemos na vida de fé, vivemos conforme a vontade do Senhor Deus, também é a glória do Senhor. Eu viver conforme a vontade do Senhor Deus, a palavra do Senhor Deus, isso significa que eu nego a mim mesmo. Agora eu vivo seguindo a vontade do Senhor Deus. É nisto nós podemos dizer que existe o sofrimento. Então, o sofrimento não é um sofrimento de eu ir para a prisão, apanhar, isso é sofrimento. Não. Todas as coisas, a minha própria forma de viver, agir, falar, mesmo que alguém me xingue, eu saber suportar, alguém me persiga, me critique, eu ficar em silêncio. Então, o Senhor já disse que nós iremos ser perseguidos pelo seu nome. Então, muitos, quando eles perseguirem, injuriarem, mentirem, disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Isso é seguir o Senhor. A vivência de um cristão é uma vivência, um sofrimento que os outros não sabem, é um sofrimento que eu carrego. É um sofrimento que eu vivo conforme a vontade do Senhor. E é por isso que assim nós recebemos sofrimento com o Senhor. Vamos procurar Colossenses, vamos procurar a palavra de Colossenses. Palavra de Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Versículo 1. Vamos ler todos juntos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Então, se nós fomos salvos junto com o Senhor, agora nós fomos reputados, nossos pecados já foram resolvidos, agora o Senhor ressuscitou e eu ressuscitei com Ele. Quer dizer que junto com o Senhor, junto com Cristo, agora eu fui vivificado. Então, o salvo é aquele que foi vivificado com Cristo. Quer dizer que os meus pecados acabaram com a morte do Senhor Jesus e a sua ressurreição diz que agora eu vivo com o Senhor. Agora eu preciso buscar as coisas de cima. O Senhor ter nos salvo não é para buscar as coisas dessa terra, não é para viver nessa terra. Será que é para agora eu ter o poder deste mundo, viver de riquezas, comer bem, viver bem, usufruir das coisas? Não é para isso que o Senhor Deus me salvou. É para a glória santa, agradável vontade de Deus. Agora eu vivo para a perfeita vontade de Deus. É nisso, vivendo para a sua vontade, e eu tenho esse agradecimento.
Será que eu viver por mim mesmo, eu posso dizer que existe felicidade? Será que eu posso dizer que existe agradecimento? Será que o Senhor Deus ele me salvou para me dar esse tipo de alegria? Agora eu fui vivificado com Cristo para buscar as coisas de cima. Assim como o cantor que diz, rumo ao monte celestial, subindo sempre irei. Então quer dizer que eu sempre vou indo, quer dizer que o meu pensamento, o meu coração sempre vai para cima. Para um dia ir para aquele lugar santo. Assim como a águia que vai batendo as suas asas, subindo às alturas, todos os dias, indo para o lugar celestial, para o lugar santo. Então precisamos buscar as coisas de cima. Então, para ver o Senhor, que está sentado à destra de Deus, Ele está colocando, Ele está ali, preparando o nosso local, o nosso lugar. Nós precisamos fixar o nosso olhar para lá e subir. Então, hoje eu queria fazer curto a pregação. Então, eu acredito que vai se tornar curto, mas vamos ver, né? Se eu consigo terminar. Vamos ver Isaías capítulo 6. Vamos ler Isaías, palavra de Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Versículo 3. Vamos ler versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Então, quando eu vejo esta palavra, eu leio, eu penso e penso e penso nesta palavra. Mas se olharmos aqui, diz: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. O que será que aquele cuja mente está firme em ti? Então, uma pessoa que está determinado no Senhor. É aquele que fixa os seus olhos no Senhor. Todos os dias olha para o Senhor. Pensa no Senhor, segue o Senhor. Para o Senhor, a sua vida já está decidida. Depende somente do Senhor. Então, vive somente para a glória do Senhor. Então, aquele que está determinado para viver para a vontade do Senhor. Este é aquele que tem a mente firme em ti, aquele que não tira os olhos do Senhor, fixado no Senhor, seguindo o Senhor. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, ele diz que conservarás em paz. Quer dizer que o Senhor, para nós, Ele nos deu a sua paz, a paz do Senhor. Pensem bem. Existem reclamações? Existe desconforto? Existe conflito em seus corações? Por quê? Por quê? Seja pobre, seja vivendo na dificuldade, é só o Senhor estar ali. Você tem um pão seco, mas com ele a tranquilidade, do que a casa cheia de iguarias e com desavença. Tem pessoas que têm muito do que comer, mas estão brigando, odiando um ao outro. Então, mesmo que você tenha muitas coisas carnais, se você existe conflito, descontentamento dentro do coração, isso significa que o quê? É muito melhor você ter um bocado seco e com ele a tranquilidade. É muito melhor ter a dificuldade de viver junto do Senhor. Eu seguir ao Senhor, viver conforme a vontade do Senhor Deus. Esse é o objetivo da minha vida. Eu preciso fixar os meus olhos ao Senhor. Eu sigo o Senhor. E isso é aquele que tem a mente firme no Senhor. Então o Senhor, ele diz que o conserva em paz. Então eu sou aquele que dependo do Senhor. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Qual seja a dificuldade, qual seja a dor, seja alguém me xingando ou não, não importa.
Isso não tem nenhuma relação comigo. O que me importa é eu seguir os passos, as pisaduras do Senhor. Porque o Senhor é aquele que o protege. Então, eu seguir ao Senhor é o caminhar determinado. Eu viver do jeito que eu quero, balançando de um lado para o outro, será que isso está certo? Como é que eu posso seguir o Senhor? Não, eu preciso orar mais. Preciso obedecer mais à palavra do Senhor Deus. Qual seja o sacrifício, o sofrimento que haja para seguir ao Senhor, onde quer que seja, eu sigo ao Senhor. Então nós precisamos nos tornarmos com a mente firme no Senhor. Nós precisamos ter os nossos olhos fixos no Senhor, olhando para o Senhor. O meu olhar fixo no Senhor, o objetivo de vida determinado no Senhor. Viver ou morrer, seja conforme a sua vontade. Então, este homem é aquele que tem a mente firme no Senhor. Este é o cristão que o Senhor ele deseja. Pessoal, nós não somos cristãos religiosos de aparência. Nós recebemos a salvação, estamos alegres, felizes, mas e a vivência? Você vive do jeito que você quer? Então, isso, ao ver do Senhor Deus, não é algo que Ele deseja. Então, nosso coração, as nossas ações, a nossa forma de agir, pensar, falar, tudo precisa ser o mesmo. A minha oração precisa ser reto diante do Senhor Deus. Tem pessoas que, na hora de orar, eles falam como se amassem o seu Deus por completo, sozinhos. Falam palavras incríveis, bonitas, mas será que o Senhor Deus está ouvindo? Então o Senhor ele diz: Nossa, você está orando muito bem, muito bonito. Nossa, é como se fosse um louvor celestial. Tem pessoas que na hora de orar falam isso e aquilo como se fosse um anjo. Tem pessoas que não sabem orar e dizem só vai Pai, Pai, ó Senhor, Pai, e acaba. Mas mesmo assim, o Senhor Deus ele já sabe das orações dele. Uma criança pequena, como de fala, mamãe, mamãe, papai, papai. Como o pai e a mãe já sabem, o Senhor Deus o sabe. Será que eu preciso falar com uma oratória linda, bonita, um soar celestial para que Deus me ouça? Não é. Se eu falo assim, só por aparências, Deus diz: Nossa, você somente faz fingido. É hipocrisia. Então eu louvar ao Senhor também em Salmos 33, diz: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Como o louvor é tão bom, não é? A obediência, a lealdade, existe o testemunho de fé, pregar o evangelho, uma vivência de obediência ao Senhor, existe toda a minha confissão diante do Senhor Deus. É ótimo o louvor, mas o louvor precisa ser reto. Se eu não tenho no meu coração, mas só por palavras eu digo, do que adianta? Então pense bem, você somente... Tem pessoas que falam, ah, Senhor, você está se dedicando muito, muito bom. Então pense bem, por exemplo, um papagaio que fala, nossa, Senhor, você está muito bom hoje, você está fazendo muito bem. Mas é só um papagaio que foi treinado. Será que ele fala dessa maneira porque ele o sabe? Porque ele vive conforme isso? Não. É só um papagaio que só repete, repete, repete. Não tem nada ali dentro. Então, nós não somos somente por nome, nós não somos somente por aparências, nós somos aqueles que, com a nossa vivência, caminhar passo a passo, nos aproximamos do Senhor. O dia da vinda do Senhor está muito perto. É por isso que já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Como em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Todos vocês já memorizaram essa palavra, não é? Quem não memorizou, não pode almoçar hoje. Não pode comer. Antes de comer, vocês memorizem. É rapidinho. É só você ler 10 vezes, você memoriza. Leia e leia e leia que você vai memorizar. Então agora essa vivência que é adequado diante de Cristo, que eu vivo conforme a vontade do Senhor Deus. E agora, eu dentro do Senhor, o Senhor em mim, é uma vivência junto do Senhor. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Santo e Misericordioso, nós te agradecemos.
quando nós ainda desconhecíamos ao Senhor Deus, o Senhor teve misericórdia de nós. Enquanto nós vivíamos no meio do pecado, o Senhor Jesus morreu por nós, derramou seu sangue precioso por nós, lavou os nossos pecados, nos salvou sem nenhum valor a ser pago por nós mesmos. Seja o nosso coração, o nosso corpo, espírito, tudo foi comprado com preço. Somos do Senhor. Senhor, o restante das nossas vidas, permita para que possamos viver diante do Senhor Deus. Nós desejamos isto. Senhor, todos os dias renove o nosso coração, a nossa vivência, através da sua palavra, para que toda a impureza, todo o engano deste mundo, todas as trevas estejam longe de nós, que nós possamos viver conforme a sua vontade, viver para a sua glória. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver seguindo somente a sua santa vontade. Senhor, através de nossas vivências, que nós possamos viver somente diante do Senhor Deus, para que o Senhor Deus seja glorificado. Nós pedimos a nossa vida por completa diante do Senhor Deus e oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.